Olá, meu povo, Shalom, meu querido, minha querida, desejando para vocês aí um dia surpreendente novamente, um dia em que você tenha convicção de sua vitória, convicção de que o Senhor está com você, de que o Senhor está guardando você. Os anjos do Senhor estão com você, e o Espírito Santo está aí para te orientar, para consolar, confortar, exortar, te ensinar. O Espírito Santo vem para fazer tudo aquilo que é necessário fazer a seu respeito. Então você está bem guardado, protegido, bem acompanhado. Você está qualificado para viver esse dia hoje da melhor forma possível. Hoje eu quero falar para você novamente a respeito do que eu aprendi com o Senhor nos últimos anos. Eu já falei sobre isso, sobre 3 objetos que eu vi no céu. Não o céu morada do Altíssimo, não, mas nas alturas. Eu da terra via no alto esses objetos. Já falei para você sobre eles. Mas como eu hoje estou usando-os, eu quero falar de novo, para que você entenda, até em especial para o povo que mora em Nova Venécia e que me vê caminhando de uma forma diferente, com alguns objetos extras. Eu quero dar esta explicação. Então, vamos novamente explicar como tudo começou. Então, desde 2014 que o Senhor me fala com muito mais frequência, porque o Senhor sempre falou isso para a gente. Só que tem época que ele insiste mais, ele fala mais repetidamente. E uma das falas do Senhor comigo, mais repetidamente, a respeito de determinado assunto. Então, um dos assuntos que o Senhor tratou comigo de forma repetitiva é o texto da renúncia, lá de Marcos 9, 23. Marcos, não, desculpa, Lucas 9, 23, que diz assim: dizia a todos. Quem é que dizia? O Senhor, Yeshua. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o Senhor me falava repetidamente sobre esse texto. O Senhor falava também repetidamente sobre Coríntios 11, a primeira parte. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando fala e como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Na igreja aqui parece que quer dizer templo. Parece que é no ajuntamento. É, no ajuntamento, não necessariamente no templo, porque a igreja pode estar em uma escola, pode estar em um estádio, mas sempre que houvesse o ajuntamento, a mulher deveria se apresentar assim. Então o Senhor foi me ensinando isso, me ensinando, e eu fui renunciando. Aí já te contei das muitas renúncias, e a verdade é que a gente renuncia todos os dias. Porque o Senhor fala comigo isso, ele fala com você também. Ele fala com todos os seus filhos sobre renúncia. E aí foram grandes renúncias de trabalho, de profissão, de salário, de muitas coisas. Até nas vestimentas. Muitas foram as renúncias. Renúncias de televisão. Eu não deixei de ver televisão, mas eu não tenho nem televisão em casa.
Uma outra renúncia é que eu não fico muito tempo lendo noticiários. Por quê? Porque eu tenho que manter uma certa concentração. A palavra do Senhor diz: medita dia e noite na lei do Senhor. Então a gente não pode encher a cabeça com muitas outras coisas. Nós temos que manter uma concentração. E a verdade é que eu, como tenho provado isso, tenho experimentado isso, tenho percebido que quando você para de ouvir noticiários, as notícias que eu preciso saber, elas chegam de algum jeito. Às vezes eu mesma pesquiso. Mas quando a gente faz isso com frequência, nós vamos nos enchendo daquelas coisas. Às vezes a gente fica indignado com a fala de alguém. Às vezes a gente fica muito tomado por uma notícia trágica, se você ficar só ouvindo sobre aquilo ali. Nós recebemos as notícias, nós sabemos o que está acontecendo, mas se a gente fica só ouvindo aquilo ali várias vezes, aquilo vai nos enchendo. E a gente não fica meditando na lei do Senhor dia e noite. Na lei que edifica, que ensina, que orienta, que exorta, que consola, que conforta, que liberta. A gente fica meditando em outras coisas e isso vai nos contaminando. E tem muita gente que passa o dia pensando nas coisas ruins e quer dormir à noite, não consegue. E nem sabe por que não consegue. Então a gente assim tem que ter todo cuidado com o nosso próprio ser, com o nosso corpo, com a nossa alma, nosso espírito. E filtrar os conteúdos que a gente deixa entrar aí. Não deixe entrar qualquer coisa na sua mente. Então, a renúncia passa por aí também. Por isso que nós precisamos levar a cruz. A cruz é um instrumento que a gente tem que carregar todos os dias. Teve um encontro com Cristo? Pega a cruz e vai. Então o Senhor fala assim: quem quiser vir após mim, ou seja, é voluntário. Já que quer vir após mim, então negue-se a si mesmo. Você toma a cruz e me segue. Nós não podemos seguir ao Senhor sem renúncia, sem cruz, sem negar a nós mesmos. Nós precisamos abrir mão de uma série de vontades nossas para seguir o Senhor. Porque quando nós estamos seguindo ao Senhor, é Ele que vai pontuar o que nós vamos fazer, de que forma vamos agir, e não nós. Tem hora que você não quer pregar e você precisa pregar. Tem hora que você não quer fazer uma visita, mas o Senhor te orienta aí, porque a pessoa está precisando. O critério não é se você está afim, o critério é a necessidade. E quando você faz isso, você fez o melhor, porque o Senhor, ele te ensina a fazer a melhor opção. E só ele sabe que é melhor. Então eu não posso seguir ao Senhor e estar cheia de mim ao mesmo tempo, seguir a mim e seguir o Senhor. Eu não posso realizar os meus desejos e o do Senhor ao mesmo tempo. Então eu tenho que renunciar a alguém. Eu tenho que renunciar a mim, então, porque a Ele eu não vou renunciar. Mas se eu me encho de mim, se eu faço o que quero, do jeito que quero, tô com sono, vou dormir o tempo todo. Toda vez que estou com sono, vou dormir. Toda vez que quero comer, eu vou comer. Toda vez que eu não quero fazer uma visita, eu não vou. Então, eu estou seguindo a mim mesmo. Mas aí eu estou num grande engano, porque o nosso coração é enganoso, ele precisa ser convertido ao Senhor.
Então fica aí o apelo para a renúncia. Toma cada dia a sua cruz. Veja se isso está acontecendo com você. Se você, todos os dias, você está pegando a sua cruz. Isso é um instrumento diário. Você não pode esquecer a cruz. Você tem que pegar. E a cruz não é para você, não são pessoas. Eu sempre lembro de dizer isso. A cruz não são pessoas que são pesadas. Não, a cruz é para você mesmo. A cruz é renúncia. Não confunda isso com sogra, com sogro, com cunhado. A cruz não é um peso que você carrega, alguém que você tem que carregar. A cruz é onde você joga o seu próprio peso, aquilo que te oprime, que são as suas vontades. Então tá, a cruz é um instrumento diário. O Senhor me falou muito sobre isso. Então, ou eu sigo a mim, ou eu sigo o Senhor. Não dá para seguir os dois de uma vez só. É melhor que o eu se converta ao Senhor e siga o Senhor. Tá, o outro texto que através do qual o Senhor me falou muito, desde 2014, foi 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 até o 16. E eu fui lendo isso aí, já te contei isso, li muitas e muitas vezes, até ser convencida pelo Espírito Santo de que é necessário usar o manto na cabeça. E a ideia do texto aqui, conforme também Paulo disse, né, que ele não permitia que a mulher orasse ou ensinasse com a cabeça descoberta. Então, Paulo aqui está falando disso, que a mulher deve usar esse manto ou véu, ela deve usar. A mulher deve cobrir a sua cabeça. Mas aí você foi ensinada, eu também. Gente, eu estava muito convencida, isso era muito bem resolvido para mim, isso não era um problema para mim. Até que o Senhor vem e fala. Porque nós temos no verso 15 que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então, isso para nós está plenamente resolvido. Se você for perguntar ao pastor da sua igreja ou ao pastor da outra igreja, eles vão te convencer, irmã, está aqui, ó, está explicado. O cabelo foi dado em lugar do véu. Então, isso está bem resolvido para todo mundo, com exceção da igreja cristã. Que é a igreja que a gente fala que usa o véu. Então, só aquele povo não está convencido de que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então, as mulheres lá usam véu, mas nós de outras denominações não usamos. Isso para nós é questão encerrada, questão resolvida. Mas nós estamos tremendamente enganados. Nós estamos errados. Errados. Porque este versículo aqui que fala que o cabelo foi dado à mulher no lugar do véu, como assim, amados? Como assim, queridas? Já te perguntei isso. Houve um tempo, e que tempo é esse? Quando foi que isso aconteceu? Que a mulher usava véu. Aí chegou um momento que o Senhor, por algum motivo, falou: a partir de agora não preciso usar o véu mais. Agora eu vou te dar cabelo no lugar do véu. Amados,
Misericórdia, como que a gente entende isso assim? Que o cabelo foi dado no lugar do véu? Como assim, amados? Como assim, amadas? Houve um tempo que a mulher não usava o cabelo, ela usava manto. Aí foi trocado. É mais fácil a gente pensar no contrário, né? Que a mulher sempre teve cabelo. Ou será que a Eva não tinha cabelo? A Eva usava véu. Claro que não, né? Claro que não. A Eva usava umas folhas na cabeça, não tinha cabelo. Não, a Eva tinha cabelo. Então a mulher sempre teve cabelo. Sempre teve. Então o véu não veio antes do cabelo, o cabelo veio primeiro. E por que ela passou a usar manto? Exatamente por causa da desobediência. O manto, claro, o véu foi só passou a ser usado depois que se inventaram esses tecidos. Mas foi um sinal que o Senhor combinou com o homem para dar à mulher uma autoridade de oração que ela não tinha antes, que ela perdeu. Lá no Éden, Adão e Eva eles tinham o mesmo nível de autoridade. A partir do pecado é que a Eva passou a ser sujeita ao homem. Ele passou a ter autoridade sobre ela. Então tudo vinha dele. Era ele que fazia oração, era ele que ensinava, era ele. Tudo partia dele. A mulher perdeu esse direito de também exercer a mesma autoridade. E houve um tempo, então, com o surgimento de tecidos, que foi ensinado que a mulher deveria usar como um sinal para o anjo, não é para o Senhor. O Senhor deixa claro aqui que isso não é por causa dele. Ele diz que a mulher não é independente do homem e nem o homem é independente da mulher, para ele. Mas é para o anjo foi ensinado assim. Ele precisa ver um sinal externo de que aquela mulher, ela está autorizada a orar. Ela tendo o manto, ela está autorizada. Ah, mas a gente ora sempre, Deus responde as nossas orações. Sim, aí eu já falei sobre isso também. É porque o homem deu essa autoridade, mas não deveria. Isso trouxe muita confusão para os anjos. Isso foi feito sem considerar que os anjos ministram o nosso favor. Isso trouxe muito problema para a mulher, para os anjos, para o reino. Isso trouxe muitas dificuldades. E um dia toda mulher vai usar. Tá. Aí eu comecei a usar em casa. Quando orava, eu passei a usar como meu manto, com manto. E aí o tempo foi passando e chegou um dia em que eu. Aí eu já te falei de Isaías 47, em que eu estava no templo aguardando o início do culto e abri a Bíblia e onde eu abri eu fui ler. E para minha surpresa eu li o texto: desce, assenta-te no pó
Aqui está falando sobre a queda da Babilônia. Então, o Senhor falando assim: desce, assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, não há, não há já trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada. Toma mó, moe a farinha, descobre a tua cabeça, descalça os pés. Em outra versão fala assim: tira o véu da sua cabeça. Descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver se há o teu opróbrio. Então o Senhor estava falando com a filha da Babilônia, né? Isso aqui é uma parábola. A virgem da Babilônia, a princesa, ele dando a ela ordens de humilhação, de vergonha. Agora era ela, eu já preguei sobre você, mas eu quero te lembrar isso. Ele dizendo a ela: não há mais trono para você, não. Nunca mais você será chamada de tenra, de mimosa, de delicada, nunca mais. Acabou isso aí. Agora você mesmo pega a mó e moe a sua farinha. Isso tudo eram gestos de humilhação. Então o Senhor levando a Babilônia para um tempo de humilhação e foi falando para ela tudo que ela devia fazer. Tudo isso fazia parte da vergonha dela. E uma vergonha, dos gestos de vergonha era descobrir a cabeça. Andar descalço, descobrir as pernas e passar os rios. Para passar o rio, para atravessar o rio, a mulher tinha que levantar a saia. Isso era vergonhoso demais naquele tempo, naquela época. Ainda que para a Babilônia. Mas o Senhor está falando aqui para a mulher mesmo, é sua farinha. Não teria certo fazer, não, ela mesmo que ia ter que se servir. Ela ia ter que se virar. Ela ia ter que ser humilhada, envergonhada, e uma das questões da sua vergonha era descobrir sua cabeça. Era vergonhoso para a mulher. Era andar descalço. Andava sempre com os pés bonitinhos, calçadinho, sapatinho lindinho. Então, anda descalço. Levanta a saia e atravessa o rio. Ou seja, mostrar as pernas, mostrar as nádegas, porque o rio era profundo. Isso era vergonhoso demais. E, gente, para minha surpresa, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do sonho que eu já te contei. Por muitos anos eu tive um sonho repetido. E eu sonhava que eu estava nua no meio da rua, eu já te contei isso. Alguma coisa acontecia, eu no meio da rua, entre muitas pessoas, e eu ficava nua e eu não sabia o que fazer. Aquilo era muito difícil, aquela situação era muito vergonhosa, não saber o que fazer. E as pessoas me olhando, as pessoas me vendo. E aí eu já soube, eu contando isso para pessoas, eu já soube de uma mulher que tinha sonhos parecidos. Já te contei de uma outra mulher, amiga minha, que sonhou por muito tempo que faltava uma peça na roupa dela. Ela sempre tinha esse sonho repetido. E tive contato com uma outra mulher que que foi me contar uma visão que alguém teve com ela. Eu não tinha falado nada disso para ela ainda, ela não sabia dessa minha história. E um irmão, tendo uma visão com ela, falou que via
furos, rasgos nos vestidos dela, no vestido dela. E que depois era dado a ela um manto azul para cobrir o buraco no vestido. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres tendo sonhos assim há muito tempo. As mulheres, o Senhor está falando da necessidade do uso do manto. Nenhuma mulher na igreja pode ensinar a orar sem usar o manto. Nem em casa, nem em lugar algum. Por causa do anjo, ela precisa usar. O anjo precisa ver esse sinal externo. E a igreja vai ter que fazer esse conserto. Porque orar sem isso equivale a estar despido no meio da rua, no meio de um monte de gente. Significa, para nós, é ridículo usar o manto. Mas para o céu não usar, a mulher não usar, equivale a ela estar nua na frente das pessoas, na rua, despida, mostrando as nádegas. É vergonhoso quando o anjo vê uma mulher sem o manto, fazendo as atividades que eu falei, exercendo atividade de autoridade numa escola, onde quer que seja que ela exerça alguma autoridade, na igreja, na política, na sua profissão autônoma, exercendo alguma autoridade sem uso de manto, é como se ela estivesse pelada no meio da rua. É assim que é. Nós precisamos entender o mundo espiritual. E então, quando eu li Isaías 47, é que eu fui me dar conta de que já tinha muito tempo que eu não tinha o sonho lá em que eu estava nua no meio da rua. É porque que eu não tinha mais sonho? É porque eu passei a usar, que o Senhor me ensinou ali em Coríntios, eu passei a usar. Só que no templo não uso, né? Agora estou usando também. Expliquei para a igreja que eu frequento que eu faço uso do manto por causa do que o Senhor me falou. Então, amados, olha só, porque mais importa obedecer ao Senhor, né, do que... E aí, então, um dia eu tive o sonho que eu vou repetir aqui para você. Eu vi no céu, no alto das nuvens, 3 objetos: a cruz, uma cruz de ferro, um manto, que era meu próprio manto, um cachecol meu, estava lá, e vi um terceiro objeto, que veio uma nuvem e cobriu, e quando eu acordei eu não lembrava esse terceiro objeto. Eu fiquei mais ou menos 3 anos, até que um dia, eu sempre lembrando desse sonho, sempre querendo saber que objeto era aquele terceiro. E aí eu já te contei que o Senhor, uma vez, eu lendo ali Lucas 9, 23, eu falei, a cruz é o único instrumento que o discípulo leva. E o Senhor passou a me dar Marcos 6. Marcos 6, Marcos 6. Eu fiquei lendo, até que uma hora eu vi que o Senhor falou para os discípulos assim, que eles fossem de 2 em 2 curar pessoas, pregar o evangelho, expulsar demônios e tal. E que eles não deviam levar nada pelo caminho, sim, 2 sandálias, levar uma muda extra de roupa, nem dinheiro, mas eles deviam levar um bordão.
E aí já te disse que Mateus falou para não levar bordão, Lucas também. Só que aí está falando de dois, no caso, né? Para levar só um. Marcos está falando que para levar um, tinha que levar. É outro sinal que o anjo precisa ver. Então, quando eu li esse bordão em Marcos 6, aí eu lembrei do meu sonho. Esse era o terceiro objeto. Então, por que que hoje eu ando? Eu passei a usar há cerca de um mês e meio. Eu tenho andado, então, porque aí tem relação com o ministério, com o meu ministério. Eu uso, então, um manto, eu uso um bordão, e a cruz é invisível, mas eu preciso carregá-la todos os dias. E você também. Então, amados, isso eu faço porque o Senhor me mandou. E um dia eu estive em Vitória, acompanhando meu pai num tratamento de vista. E lá o Senhor me deu o 1 de Samuel, capítulo 17. E eu fui lendo o capítulo todo. E se trata do momento em que Davi foi enviado por seu pai lá para ver seus irmãos no arraial, na guerra. E diz o texto bíblico, no verso 40, que Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor. E aí ele foi para a batalha contra Golias. Então, quando eu vi aqui que o Davi tomou o seu cajado na mão, eu pensei, olha só o que tinha na mão do Davi. Por que ele venceu aquela batalha? Mas Davi deixou as ovelhas lá com guarda. Por que ele carregou o cajado? Porque ele sabia o significado daquele cajado. Ele já tinha recebido a unção. Mas mesmo sem a unção, ele teria carregado aquele cajado. Ele sabia o significado. Eles todos sabiam o significado de um cajado ou de um bordão. Embora ele tenha deixado as ovelhas lá no campo com um guarda, ido ao arraial de guerra, ele levou o seu cajado. E eu já disse para você, já chamei sua atenção para o fato de que quando ele chega diante do filisteu, diante de Golias, Golias pergunta para ele no verso 43, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Ou seja, ele estava com o cajado na mão. E por causa desse cajado, Davi venceu aquela guerra. Foi certeiro o tiro da pedra. Porque ele carregava o sinal e o anjo que o servia sabia o que tinha que fazer. O bordão significa, para quem é pastor de ovelha, de bicho, significa pastor. E para outras pessoas, como os discípulos, significava que aquela pessoa estava cuidando de outras, ela ia trabalhar no cuidado de pessoas. E é essa minha função. Então, o bordão para mim é um símbolo de que eu cuido de pessoas, eu estou autorizada pelo Senhor a cuidar de pessoas. Mas você tem ovelhas? Não, mas meu pai tem. Eu cuido das ovelhas de meu pai. Onde tiver uma pessoa precisando de mim, eu vou a ela. Então, com isso, o Senhor me ensinou que eu tinha que carregar o bordão para todo lugar onde eu fosse.
Porque eu passei a usar dentro de casa e o Senhor estava me ensinando, não, até quando você for numa viagem para levar seu pai no médico, você tem que usar. Ou seja, é todo lugar. Então, os três instrumentos têm que fazer parte de mim do mesmo jeito que a cruz. Não é tome todos os dias a sua cruz. Então, tome todos os dias a sua cruz, o seu bordão e o seu manto. E é por isso que você me vê assim. Então, eu que passei a ter uma vida de tanta renúncia, sumi, fiquei aquela pessoa assim, uma pessoa que nem se via, muito discreta, muito escondida, uma pessoa que não tinha nada mais para ser visto. Agora sou essa pessoa que todo mundo vê, porque todo mundo olha. Né? Mas foi o Senhor que me pediu para fazer isso. E o que o Senhor fala para a gente fazer é bom, é perfeito e agradável. Então, hoje, para onde eu vou de bordão. E o que é o meu bordão? Para eu não carregar um pedaço de pau, eu comprei um bastão de caminhada. E eu apresentei ao Senhor e ao anjo do Senhor. Eu falei, ó Senhor, esse aqui é o meu bordão. Então eu ando com ele. E ando de manto. E vai ter um dia que eu hei de ver as mulheres, as servas do Senhor, usando o manto. Isso vai ser melhor para o casamento, para a saúde. Isso vai ser melhor para esta nação, vai ser melhor para todo mundo. Para toda esta nação. Isso vai fazer bem para todos, para a família, para a igreja, para a sociedade. Vai ser assim. Enquanto a mulher não fizer isso, a mulher está desonrando o Senhor. Fique com esta palavra, ore ao Senhor, e eu tenho orado ao Senhor para que os pastores aprendam com o Senhor e que passem a ensinar as suas igrejas, suas ovelhas, tudo aquilo que o Senhor quer que ensine, tudo aquilo que está na palavra que foi esquecido, descartado, que seja ensinado, vivido, praticado, porque o Senhor só ensinou coisa boa e necessária. O Senhor só ensinou o que é bom e necessário. Pai, eu encerro aqui esta meditação, esperando ter edificado alguém. O meu interesse, Pai, com essa mensagem é edificar. Se o Senhor me ensina, eu tenho que ensinar. E eu quero ver um dia todas as tuas filhas te honrando nestes aspectos e em todos os demais que precisam honrar. Eu quero que a tua igreja venha entender a necessidade do uso do manto. Que os teus servos venham entender a necessidade do uso do bordão como instrumentos de sinais para anjos, Senhor. Esses objetos identificam quem sou eu. Eles são a minha identidade espiritual. Eles são a minha identidade no ministério. Eles mostram quem eu sou.
Então, que cada um de nós, ó Pai, aprenda a viver segundo a tua palavra. Eu quero muito, Pai, que chegue o dia em que a igreja vai entender a tua palavra do jeito que ela é. Como tu revelaste a mim, que todos possam receber esse ensino para a glória do Senhor, para que honremos o nosso Pai. Pai, guarde esta pessoa que está me ouvindo. Guarde. Não deixe que ela fique confusa, não. Fale ao coração dela. Tome conta dela. E eu não quero, Pai, agredir a tua igreja, não. Pelo contrário. Que nada disso que eu uso venha servir como uma agressão, não, mas que os meus irmãos entendam. E agora eu quero abençoar o teu povo com a bênção sacerdotal, a todo o povo o teu povo. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique assim na graça do Eterno. Você é meu irmão, é minha irmã. Eu te amo no Senhor, o Senhor te ama, o Senhor está com você. Um abraço e até o próximo áudio, debaixo da permissão do nosso Pai eterno. Fique então na graça de Yeshua e Yeshua, o Filho do Altíssimo. Amém.